Bom dia, boa tarde, boa noite. Se chegou até aqui é porque você quer aprender sem ficar com enrolação, então vamos direto ao ponto. Vou chegar até a equação fundamental da ondulatória, mas antes nós precisamos saber o seguinte: toda vez que eu tenho o movimento ondulatório, eu tenho um movimento que é um movimento que se repete, um movimento repetitivo. E todo movimento que ele é repetitivo pode ser aqui também o pêndulo, beleza? Que é o legalzinho que a gente estuda pro nosso vestibular. E também pode ser o movimento circular. Então, note uma coisa muito semelhante dos quatro que acontecem neles. Você tem um movimento em 4 etapas. É isso mesmo que você ouviu? 4 etapas. Como assim? A gente vai pensar num ponto de equilíbrio, que seria a cordinha retinha assim. E nós vamos pensar que essa corda, a hora que ela for vibrada, ela vai afastar, sai daí, afastar do equilíbrio. Depois ela vai aproximar do equilíbrio. Depois ela vai afastar do equilíbrio para o outro lado, que seria para baixo. E depois ela vai aproximar do equilíbrio para o outro lado também, aqui continuando embaixo. Então, eu divido essa minha vibração em 4 etapas, 4 pedacinhos. Então, toda a ondulatória ela vai ser feita em cima de você ficar contando esses pedacinhos. Por isso que a gente não vai ter, por exemplo, 1/3 de onda. Não dá para ter 1/3 de onda. Ou você tem 1/4, ou 2/4, ou 3/4, ou 4/4. Então já anota isso na sua cabeça aí, nesse brain, que já vai te ajudar pra caramba. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Beleza? Se for um pêndulo, vai acontecer a mesma coisa. Olha aqui, ó. Eu pego e coloco ele aqui. Aí eu solto. O que ele faz? A posição de equilíbrio é aqui. Então ele aproxima do equilíbrio uma parte. Aí ele afasta do equilíbrio, chega aqui do outro lado. Aí ele volta para o equilíbrio e volta para onde ele estava. Em 4 etapas eu fiz uma oscilação. E no circular, ó, eu tenho o quadrante x e y. Se você chamar o x de equilíbrio, eu afasto do x indo para o y. Afasto do y indo, voltando para o x. Afasto do x indo para o y de novo, afasto do y voltando para o x. Então, todo o movimento ondulatório ele vai acontecer assim, em 4 etapas. Legal, legal? Por isso que você vai ver lá para frente, a hora que a aula for avançando nos outros vídeos, que a gente vai fazer conta, e essas contas elas vão ser múltiplos de meia onda, múltiplos de 1/4 de onda, que são os famosos harmônicos. Por quê? Por causa desses 1/4 aqui. Legal? Então vamos para frente, vamos aprender mais uma coisinha. Ou vamos lembrar, né? Espero que lembrar. Duas coisas importantes para a onda. Frequência. O que significa a frequência? Quando você chacoalha uma corda uma vez por segundo, uma vez, tom, você fez uma onda. Se você chacoalhar 2 vezes em um segundo, você vai fazer 2 ondas. Se eu chacoalhar 10 vezes, eu vou fazer 10 ondas. Então, a frequência, ela vai ser para a gente o número de ondas, o número de vibrações, o número de oscilações completas que você tem num determinado período de tempo. Então, frequência para a gente, ó, ela vai ser o N dividido pelo tempo. Como que eu vou perceber isso no exercício? Ele vai falar assim, ó. Um menino estava lá de boa na praia e ele estava olhando e ele viu que de um ponto assim, ó, lá do mar até um coqueiro, sei lá se isso aqui é um coqueiro, a onda subia e descia, a onda subia e descia, a onda subia e descia. Aí aquele menino não tinha nada para fazer, ele contou. Ele viu que tinha subindo, descendo, sei lá, 10 vezes. E ele marcou no celular dele que essas 10 vezes acontecia em 20 segundos. Então, 10 vezes em 20 segundos. Você já localiza aqui o número de ondas 10 vezes no tempo de 20 segundos. Você já descobriu que essa frequência vale 10 por 20, 0,5. Qual que é a unidade? Hertz. Então, 0,5 Hertz. A unidade da frequência vai ser o Hertz. Firmeza, firmeza? Legal, legal? Da mesma forma com o pêndulo. Só que o pêndulo já fica numa outra matéria e o circular já fica numa outra matéria também. Vamos ficar aqui só no numerinho de onda, beleza? Então, Hertz é a unidade da frequência. Número de ondas por tempo. Depois nós vamos ter um outro fera aqui que é muito importante, que é o período. O que seria o período? O período, que nem se aprendeu lá na aula de ciência da tia Maria, que o período é o tempo de rotação da Terra, por exemplo. Qual que é o período de rotação da Terra? O tempo que ela demora para dar uma volta. Então é só lembrar que o período vai ser o tempo para completar uma oscilação. Então, tempo para uma oscilação, que no caso seria uma onda. Então, em quanto tempo que uma onda se faz? Ou seja, em quanto tempo que eu tenho aqueles
4 quadrantes, aqueles 4 pedacinhos, isso que vai ser o período. Legal? Agora note o seguinte, se eu pegar essa frequência, então frequência é igual ao número de voltas por tempo, e eu estabelecer que eu quero dar uma volta só, ou seja, uma onda só, então a frequência vai ser uma onda por tempo. Só que esse tempo é o tempo para uma onda, e o tempo para uma onda tem nome, é o período. Daí que existe essa relação, que a frequência é o tal do inverso do período. Então aparece essa relação, que a frequência é o inverso do período. Suave, então agora vamos para cá, frequência inversa do período, e nós vamos fazer o seguinte, vamos definir algumas grandezas da onda. Nossa onda aqui em 4 quadrantes, firmeza, aí eu posso desenhar na sequência uma outra onda. Então, a partir daqui eu começo outra. Ele sobe, desce e vem. Aí depois aqui outra onda, sobe, desce e vem. Muitos exercícios, eles não vão te dar a onda bonitinha assim. Ele vai te dar um negócio que começa, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu apagar agora pra você ver. Ele começa aqui. Aí você fala, nossa, mas e agora? Agora eu não sei contar, porque eu só sei contar quando ela sai do equilíbrio. Não, é só você lembrar dos 4 quadrantes. Você imagina lá um ponto de equilíbrio, e aí você vê aqui, por exemplo, que eu tenho 1/4, legal, legal. Aí aqui eu tenho mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então até agora eu tenho quantos? Eu tenho uma onda. Uma onda. Aí eu vou precisar contar de novo. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Opa, eu tenho mais uma onda. Aí agora aqui vamos contar. 1/4, 2/4, 3/4. Eita, ferrou minha vida. Então agora eu tenho 3/4 de onda. Legal, legal? Vamos supor que esse negócio aqui, ele tem um tamanho. Essa corda, essa distância que ele passou de um coqueiro até o outro, ela vale, sei lá, 150 centímetros. Estou chutando um número aqui. Então, o que que eu tenho dentro desses 150 centímetros? Eu tenho uma onda que a gente vai trocar. Não vou ficar mais chamando de onda, eu vou chamar dessa letrinha aqui, ó, lambda. Manjou? Se você não souber fazer, fica cegado. Ó, eu também não sei. Então, aqui eu tenho uma onda, então um lambda, mais uma onda, ou seja, mais um lambda ali, mais 3/4 de onda. Aqui eu vou ter que mandar aquele MMC muito louco, ou se não, simplesmente multiplicar por 4 todo mundo. Vamos fazer o MMC aqui, vai. Esse 4, botar um aqui, botar um aqui. Então, vai ficar 4 lambda mais 4 lambda mais 3 lambda. Manjou? Só fiz um MMC ali. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e já era. Então, 4 mais 4, 8 mais 3, 11. Então, aqui eu tenho 11 lambdas sobre 4. Firmeza? O que que eu estou enxergando? Agora eu vou falar um pouco mais devagar. 11/4 de lambda, 11/4 de onda, eles encaixaram certinho dentro de 150 centímetros. Dá um zóio. 11/4 de lambda encaixaram certinho dentro de 150 centímetros. Então, quanto que vai ter? Uma onda só. Quero saber o tamanho só de uma onda, só de uma onda. Ué, muito simples. Eu falo que 11/4 de lambda é igual a 150 centímetros. Firmeza, firmeza, firmeza. Imagina você, ó, você fala assim, ó, daqui dessa casa até essa casa tem 10 metros. Beleza? Dessa casa até essa casa tem 10 metros. E eu contei que eu dei 10 passos para sair de uma casa na outra. Ué, então já era. Eu sei que cada passo meu vai ter 1 metro. Eu estou encaixando ali dentro. Beleza, beleza? É como se eu falasse, ó, eu vou fazer uma parede daqui a aqui, a minha parede tem 5 metros. Ah, eu coloquei, sei lá, 20 tijolos dentro dessa parede. Vamos desconsiderar aqui a massinha que põe aqui no meio. Qual que é o tamanho de um tijolo? Ué, só eu dividir 5 por 20 e eu acho qual que é o tamanho do tijolo. Então aqui, como que eu descubro o valor do lambda? Eu simplesmente isolo ele. Então, lambda vai ficar 4 vezes 150 dividido por 11. Como eu fui meio infeliz ali para usar esses números, era só fazer essa continha e pronto, achava o lambda. Legal? Então, para descobrir o lambda é só fazer isso. Conta quantos quartos que tem, cada 4 quartos vai valer uma onda, e aí você descobre qual que é o tamanho dessa onda. Legal, legal? Aí, o que que vai acontecer? Nós temos que colocar os elementos da onda aqui. Eu coloquei uma fotinha aqui, deixa eu passar para frente, depois eu volto nessa foto.
acabei errando a quantidade de frames. Então vai ficar assim, ó. Manja, 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 manja. Essa é a minha ondinha padrão aqui, ó. Subiu, desceu, sobe, desce, empine, rebola. Ah, nada a ver, né, cara? Se for... Eu vou ter uma onda, então, 4 quadrantes. Então eu posso falar que daqui até aqui, manja, 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 ó, um quadrante, 2, ó, 3, ó, 4. Daqui a aqui eu tenho uma onda. Então isso aqui vai ser um lambda, comprimento de onda. Só que eu também posso fazer daqui até aqui. Porque olha lá, ó, 1/4 aqui, 2/4, 3/4, 4/4. Aqui também vai ter uma onda, então aqui também é o lambda. Legal, legal? Esse pontinho mais alto, mais alto, mais alto, seria você puxar a corda do violão para cima, ele vai ser chamado de crista, crista, manja, essa vai ser a crista. E essa parte mais para baixo, a hora que você puxar lá para baixo, vai ser o vale. Então a gente tem crista e vale, altos e baixos. Olha que lindo, cara. Ó, momento filosófico. Momento filosófico. Para você ter um som bonitinho, você tem que subir e descer, tem que ser harmonioso, como se fosse a nossa vida, cara, altos e baixos. Tem dia que a gente aproveita, tem dia que a gente estuda, né? Nada a ver, volta pra aula, ô, tá viajando, cara? Então vamos voltar pra aula aqui. Eu tenho crista e vale, isso aqui eu montei uma onda. Agora, imagina o seguinte, vamos supor que esse negocinho tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, então ele tem uma velocidade para sair daqui e chegar aqui. Como que eu vou calcular essa velocidade? Bom, se ele andou uma certa distância ΔS e ele levou um tempo para chegar ali e eu considero que a velocidade da onda é constante, então eu vou falar que V é ΔS por ΔT. Se eu considerei que a velocidade é constante, ΔS por ΔT. Agora, se eu andei uma onda certinho, então o meu ΔS não é qualquer ΔS. Se eu tive uma onda certinho, o meu ΔS é o tamanho da onda. É como se eu desse um passo inteiro. O que eu andei é o tamanho do meu passo. É como se eu esticasse o meu braço. A distância que eu dei é o tamanho do meu braço. Legal? Então aqui eu vou falar que o V é igual a lambda dividido por ΔT. Então eu vou colocar V igual a lambda por ΔT. Mas espera, eu acabei de lembrar aqui um negócio, que toda vez que eu tenho uma onda, o ΔT não é um tempo qualquer. Quando eu tenho uma única onda, o ΔT ele tem um nome, e esse nome é período. Então aqui o que vai acontecer? Se eu tenho uma única onda, o nome é período. Só que eu também lembrei agora, caramba, eu tô lembrando de todas essas coisas agora. Você tá lembrando aí também? Ah, coisa linda, né? Eu acabei de lembrar que a frequência é o inverso do período. Então, ao invés de deixar esse período embaixo, eu posso pegar e colocar no lugar do período embaixo a frequência em cima. Daí que surge a nossa equação fundamental da ondulatória, que é o tal do V igual a lambda F. Então, essa é a equação que vai fundamentar toda a nossa ondulatória. A velocidade de uma onda vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. Legal, legal? Lembrando, se a onda ficar sempre no mesmo meio, ou seja, não sofrer a tal da refração, que a gente vai falar uma outra hora, essa velocidade ela acaba sendo constante. Se essa velocidade acaba sendo constante, olha só o que vai acontecer. Se eu escolho, se eu recebo uma onda maior, a frequência dela é menor. Se eu recebo uma onda que é menor, onda menor, estou falando de tamanho, a frequência dela vai ser maior. Mais ou menos o seguinte, ó, se eu falar para você, desenhe uma onda bem devagar, você vai desenhar assim, ó, então bem devagar, pouca frequência, o tamanho grande. Se eu falar assim para você, ó, desenhe uma onda bem rápido, um monte de onda bem rápido, você vai dizer, ó, viu o que aconteceu? Viu o que aconteceu? Se não viu, repete aí. Então aqui, eu vou ter uma onda grandona, ó, e demorei para fazer, então a onda é grandona e a frequência é baixa. Nesse caso, quando eu fiz assim, muito rápido, a onda ficou pititiquinha e eu fiz ela muito rápido, então a frequência foi muito alta. É assim que acontece. Agora vamos voltar para essa figura que ela é muito importante para a gente. Por que ela é muito importante? Se você olhar aqui embaixo, ele vai dando as frequências. Então quando eu vou andando daqui para cá, a minha frequência ela vai aumentando. Então quando ela vai aumentando, ó, eu saio de uma frequência de 10 Hz, chego aqui no milhões de Hertz, vou chegar aqui no bilhões de Hertz, e aí eu chego no espectro do visível. Então, duas ondas que são muito importantes para a gente, a radiação infravermelho e o ultravioleta. Por que elas são importantes?
Porque elas são radiações que a gente não consegue enxergar, mas ela tem nome de cor. Então, quando eu pensar em infravermelho, eu já sei que a luz que eu começo a enxergar é a vermelha. E aí para baixo dele é o infravermelho. Então a primeira cor do espectro seria o vermelho. Aí quando eu estou no ultravioleta eu já não enxergo mais. Então quer dizer que o violeta é a maior frequência que eu consigo enxergar. Então menor frequência é o vermelho, maior frequência é o violeta. E aí você coloca as outras cores aqui no meio do caminho. Então se cair uma questão que fala sobre as cores, você sabe que o amarelo está mais perto do vermelho, então frequência mais baixa. O azul, o anil, já está mais perto do violeta, então frequência mais alta. Firmeza? Grava isso que é muito importante de entender. Uma outra coisa, ó, tá vendo aquele desenho que eu acabei de mostrar para você? Quanto maior a onda, menor a frequência. À medida que ele vai chegando aqui, ó, eu vou ter uma onda cada vez menor e a frequência cada vez maior. A energia que uma onda carrega, ela é proporcional à frequência. Isso aqui é uma formulinha que envolve a constante de Planck. Você não precisa saber o que é essa constante de Planck. Seria só a título de curiosidade, estamos aqui para estudar para o vestibular. Então, pula. O que nós vamos ver é que a frequência ela é proporcional à energia. Então, olha que lindo agora, duas coisas. Quanto maior a frequência, maior a energia. Agora olha para o espectro. Quais são as ondas que carregam mais energia? Ou seja, quais são as ondas mais prejudiciais para a gente? A gente sabe que uma onda de rádio não causa tanto dano no nosso corpo do ser humano, quanto uma radiação ultravioleta. Por quê? Porque o ultravioleta ele tem mais energia e a onda de rádio ela tem menos energia. Mas aqui a gente tem mais uma coisinha para conversar. A onda que tem maior energia, ela é menor. Então a onda maior, mais energética, quer dizer, mais energia, ela vai ser menor, ela é petitiquinha assim. A onda que tem menos energia, ela é grandãozona assim. Agora imagina, tem aqui a sua mão, 2, 6, 4, 5, é aqui a sua pele. Qual é a onda que tem mais facilidade para atravessar a sua pele? É a maior ou é a menor? Ouvi daqui você respondendo, é a menor. Justamente a onda que tem mais facilidade para adentrar as nossas camadas, derme, epiderme, hipoderme, justamente essas ondas são as que carregam mais energia. Olha só, por isso, siga aí o conselho do Pedro Bial e use filtro solar. Beleza? Essa foi a introdução da aula de ondulatória com as equações fundamentais. Firmeza? Valeu, curtiu aí? Dá um like, por favor, compartilha com todas as suas pessoas, mas daí o duro que eles vão passar no vestibular também, né? Mas seja legal com eles. Abraço!